Olá, sejam todos muito bem-vindos. Como você já sabe, esse é nosso podcast exponencial, que agora a gente começa uma conversa diferente. Eu sou Marcelo Policarpo, sou CEO e fundador, idealizador da Exponência Consultoria, junto aqui com meu amigo Harold Schultz Neto, também da Metanoia Digital. E hoje a gente começa uma série para discutir uma série de temas muito importantes, de coisas que a gente até já falou em outras oportunidades, mas a gente quer agora aprofundar sobre alguns dos temas, os atributos das organizações exponenciais. A gente acredita que é um tema muito relevante, muito importante para a gente discutir com vocês. Então, para introduzir toda essa conversa, está aqui junto comigo o nosso amigo Harold. Olá, Harold. Olá, Marcelo, tudo bem? É um prazer estar aqui no podcast novo, com a nossa audiência maravilhosa, com a parceria da Top Mind, que tem gerado impacto para a gente aí. Cara, você sabe que eu sou suspeito para falar sobre organizações exponenciais, né? Para quem Uhum. não me conhece ainda, eu sou um dos 8, eu acho que agora são 8 coaches do método aqui no Brasil. Somos hoje 3.000. Não, 8 mil consultores que fazem parte da rede da OpenExO.com, que vai estar aí na descrição, seja do vídeo, seja do podcast, aí onde você estiver nos escutando ou assistindo. E nessa rede a gente tem hoje aproximadamente 300 consultores com essa insígnia aí, como a minha, que é o Exo Sprint Coach, né? E para quem não conhece, o Organizações Exponenciais é um livro de 2014 já, né? 7 anos, Uhum. do Salim Ismail, que foi um dos fundadores da Singularity, foi o primeiro CEO da Singularity University, que é uma universidade aí super conhecida, fica lá com base na NASA, no Vale do Silício, e hoje ela, em parceria com a HSM, tem um espaço em São Paulo chamado Learning Village. Não sei se o pessoal aí já ouviu falar, mas é um espaço que eu recomendo conhecer e parece que é bem, bem interessante. Por causa da pandemia, não tive a oportunidade de conhecer ainda, mas tenho ouvido falar muito bem, Eu né? já tive lá, inclusive alguns clientes meus são patrocinadores e tem um espaço, é um lugar muito, muito bacana. De fato, vale a pena conhecer. Legal. Então, o Salim, cara, quando ele estava na Singularity, ele começou a estudar, né, o que faziam com que empresas como, na época, Uber, Airbnb, Google, tudo mais, cresciam tão rapidamente, tão mais rápido do que as demais, né? Porque se a gente parar para comparar, é, a Apple demorou quase 40 anos para alcançar US$ 1 trilhão e foi aí a primeira empresa que alcançou esse valor de mercado, né? Mas o Facebook demorou 17 anos. Então, assim, quase um terço do tempo da Apple, né? E o que faz, né? O Facebook demorar 17 anos, a Apple demorar 40 e poucos, e ainda assim a Apple rápido, né? Porque não só existe hoje empresa de tecnologia que vale mais do que US$ 1 trilhão e a empresa do governo saudita lá, Saudi Aramco, né? Que é simplesmente o maior produtor de petróleo do planeta, né? Então meio que não dá para comparar. No mais, não tem nenhuma empresa que não é considerada digital que seja uma empresa com valor de mercado maior do que US$ 1 trilhão. Então é bom a gente já trazer esse contexto, né? Uhum. E quando ele construiu esse estudo, ele percebeu que existiam 11 princípios em comuns dessas empresas, que ele chamou ali dos atributos exponenciais. Tá? O primeiro deles é o MTP, que é o propósito massivo transformador. E a gente já falou tanto aqui de propósito organizacional, de você ter um propósito e tal, que a gente resolveu pular ele. Mas ele Uhum. também é o único inegociável, então não pule ele. A gente está pulando aqui no podcast porque já tem outros episódios feitos sobre ele. Né? E aí você tem mais 10 atributos que geram realmente impacto para as empresas, que você pode explorá-los, entendê-los e aplicá-los para o seu negócio, que vão fazer a diferença para você crescer exponencialmente. E hoje a gente vai estar dedicando esse episódio ao atributo de comunidade e multidão. Uhum. E o que é isso, cara? Primeiro a gente entender multidão, né? Porque multidão em inglês é da palavra crowd, né? E o que a gente percebe em várias dessas plataformas é esse modelo crowd. Não sei se vocês já ouviram falar, o crowdfunding, aquela vaquinha virtual, todo mundo investe naquele projeto. O Kickstarter, que é uma das pioneiras nesse modelo de crowdfunding, é a plataforma que mais fez investimento em projetos de startup no mundo, com mais de 8 bilhões investidos nos últimos, desde que ela nasceu. Né? Então, é uma das plataformas que mais lançou projeto no planeta.
Então você tem aquele modelo de investidor, capital de risco, modelo, né, antigo, centralizado, nada democrático, que só meia dúzia de pessoas entra, versus você tem aí o Kickstarter, o mundo inteiro pode entrar lá e financiar grandes projetos de grandes produtos e soluções que impactam a nossa vida. Então, o primeiro lance é esse do crowd. E aí a gente vê, Marcelo, que, por exemplo, o YouTube é uma plataforma crowd, é uma plataforma da multidão. Qualquer um entra lá e publica qualquer conteúdo. Facebook é uma plataforma crowd, qualquer um vai lá e publica o que quiser, né? O Waze é uma plataforma crowd. Qualquer um que baixa o Waze passa a gerar dados para o Waze. Uhum. Né? Esse é o primeiro ponto, o lado crowd. O lado comunidade, né, porque é community and crowd, comunidade é o que eu faço com as pessoas que se relacionam comigo e como que eu gero valor para elas, para que elas se entendam como parte de uma comunidade, né? E aí, cara, eu acho que o melhor exemplo que eu conseguiria trazer aqui é um aplicativo chamado Figma, que é um aplicativo de design para você fazer protótipo, layout de tela e assim por diante, né? O Figma, ele nasceu originalmente assim em 2012 na cabeça do cara, foi lançada a versão beta em 2016, a versão paga em 2017, e de 2017 para cá, eles já têm quase 70% do mercado, que Uhum. era um mercado dominado pela Adobe, que é uma das maiores empresas do mundo, e por uma outra empresa chamada InVision, que todo mundo, quando eu entrei na área de UX design, todo mundo usava InVision, né? E todo mundo falava do InVision. Aí a InVision entrou num lance assim, vamos fomentar a nossa comunidade. Como? Vamos criar documentário, vamos criar relatórios sobre design, vamos entrevistar grandes designers, aí blog, podcast, não sei o que e tal. E de repente apareceu o Figma e dominou o mercado, assim, e do nada a InVision perdeu um mercado gigante. Pô, mas espera aí, o InVision não fazia um bom trabalho com a comunidade? Então, o approach da Figma foi muito diferente, Marcelo. O que eles fizeram? Uhum. Primeiro, o trabalho colaborativo. Nem Adobe, nem InVision, nem nenhuma outra plataforma ela era colaborativo. Tipo assim, você estava fazendo um projeto no seu computador, ele só estava no seu computador. Aí você tinha que mandar um arquivo para o seu colega. Uhum. E o Figma não, permitia que todo mundo trabalhasse ao mesmo tempo online, na nuvem, numa plataforma web e assim por diante. E a segunda coisa foi que o Figma permitiu que a comunidade construísse soluções para o Figma. E aí é que vem a grande sacada, cara. A galera começou a criar plugin, começou a criar, tipo assim, olha, designer trabalha muito com fontes diferentes. Então o cara vai lá, cria um plugin que tem 10 mil fontes para você escolher. Pronto, ele vai lá, coloca no Figma e pronto. Era uma plataforma aberta, onde a comunidade podia gerar valor para essa plataforma, né? E aí começou a proliferar uma porrada de plugin e ele acabou dominando o mercado porque se tornou a plataforma mais fácil de ser usada. Uhum. Então, esse é o lance, né? Primeiro, multidão, como é que eu acesso a multidão? Segundo, como é que eu cuido da minha comunidade? Esses são os dois grandes pontos aí do atributo comunidade e multidão das organizações exponenciais. Legal. Legal você falar, porque inclusive a Adobe é uma das ferramentas utilizadas nas empresas multinacionais, que inclusive eu estou acompanhando numa das empresas o quanto que é complicado, porque precisa ser daquele jeito, daquela forma, implementar para ter uma visualização um pouco mais global, né? E o que você está trazendo é exatamente o quanto cuidar de comunidade é abrir para acessibilidade para que a gente comece a participar do que está sendo gerado, o que está acontecendo, né? Em grande parte, pensar, saímos da multidão e entramos para a comunidade quando eu tenho ali a minha digital impressa na construção daquilo que está sendo gerado, né? De alguma forma também, e até quando você fala, Harold, existe níveis de presença e de participação mesmo para a multidão, né? Talvez o que mude é que na multidão eu ofereço dados e por isso eu também recebo uma resposta de resultado do que eu estou gerando de informação, mas na comunidade não, eu mudo mesmo, eu mexo, eu trabalho, a colaboração mais intensa. E eu queria que você ajudasse talvez os nossos ouvintes aqui a entender o que distingue mesmo, é a quantidade ou é a natureza da intervenção entre comunidade e multidão nesse atributo da organizações exponenciais? Para mim você matou a charada mesmo, é a intervenção, né? Porque assim, se você está com o seu GPS ligado,
hoje, né? Mesmo que você não esteja usando nenhum aplicativo voltado para o seu GPS, e se você tem um dispositivo Android, você já está dando dados para o Waze. Automaticamente. O Waze é uma empresa hoje do Google, né? Então, automaticamente você já está mandando dados para lá. Se você está na estrada, o Waze usa aquilo para dizer se o tráfego está bom ou ruim, mesmo que o Waze não esteja aberto. Tá? Então, é o risco da privacidade aí, né? Inclusive, Agora tá deixa eu vindo só fazer essas um regras. parênteses, né? Às vezes, quando o Waze fala assim, existe um carro parado no acostamento, as pessoas acham que alguém notificou, então tem um drone da Waze vendo. Não, porque aquele carro está gerando informação, o Waze entendeu que ele está parado, né? Exatamente, perfeito, perfeito. Fecha Bem isso. parênteses. Esse é o trabalho da multidão, entendeu? O carro parou ali, ninguém nem interviu e o Waze já sabe que está parado, né? Uhum, uhum, Você vai para a comunidade quando você começa a acompanhar o seu trajeto dentro do Waze e você começa a ver as outras pessoas que estão lá também navegando, porque daí tem aquele negocinho, né? Os carrinhos andando e tal, não sei o quê. E você entra num nível mais profundo da comunidade quando o Waze pega e fala assim: olha, tem um carro parado aqui na estrada, e aí o Waze te pergunta: é verdade ou não é? E aí uhum, você vai lá e diz se é ou não é. Né? uhum, Aí você está num nível mais profundo da comunidade, que inclusive é um outro atributo que a gente vai falar num episódio futuro. Mas é realmente o lance da intervenção que gera a diferença, porque eu posso trabalhar com a multidão. Então, assim, a multidão de pessoas que assiste vídeo no YouTube, a multidão de pessoas que olha as coisas no Facebook, né? Então, são bilhões e bilhões de pessoas conectadas nessas plataformas. É, mas eu só faço parte da comunidade uma vez que eu comento, que eu clico, engajo, compartilho e assim por diante, e produzo conteúdo e assim por diante. Aí eu faço parte da comunidade, né? Então é realmente a sua intervenção que gera essa diferenciação entre multidão e comunidade. Agora, qual que é o lance, Marcelo? Aí vem um ponto muito importante, né? uhum, Hoje está muito fácil de você acessar a multidão por causa da internet e levá-la para o nível de comunidade. Né? E aí tem um grande especialista da área de comunicação que diz assim, ó, antes da internet você precisava filtrar para publicar. Depois da internet você publica para filtrar. uhum. E essa é uma mudança de mindset que a maioria das empresas que não são digitais ainda não adotaram e elas vão ter muita dificuldade para adotar. Só que essa é a grande quebra de paradigma que o mundo digital tem trazido. Então, fazer um comparativo bem básico, né? Rede Globo, tudo você tem que filtrar para publicar. Então, eles escolhem quem são os anunciantes, eles escolhem os produtos, né, os conteúdos, a novela, o jornal, o que vai estar dentro da pauta do jornal e assim por diante. Tem 100 milhões, e é no Projac que filma tudo, né, e assim por diante. Tem 100 milhões de espectadores. Netflix também escolhe todo o conteúdo que está lá. Mas a multidão avalia se o conteúdo é bom ou não. Já é um nível um pouco mais alto, tem 250 milhões de assinantes, já está melhor do que a Globo. E aí as produções, normalmente são produções próprias que o Netflix investiu. Então o Netflix não tem o próprio Projac, lá, o próprio estúdio, não tem a própria equipe de desenvolvimento de conteúdo e assim por diante. Ele deixa os outros produzirem, ele investe, ele coloca na plataforma e aí a multidão avalia a qualidade daquele conteúdo. Agora, o publicar para filtrar é o YouTube, que não tem absolutamente nada, qualquer um publica o que quiser, mas tem 2,5 bilhões de pessoas assistindo, né, de usuários. Então, olha a diferença da escala. Né? E isso, pessoal, é uma mudança de mindset realmente muito grande para a empresa. Né? Você sair do filtrar para publicar e ir para o publicar para filtrar. Né? Acho que esse é o salto quântico que as empresas precisam fazer. Né? Trazendo aí para uma realidade mais industrial, só a título de comparação, Marcelo, montadoras. Né? Montadoras, elas normalmente têm um portfólio de carros relacionados à sua multinacional, à sua estratégia de design e tudo mais, e aí você filtra para publicar quais carros vão sair em um determinado mercado. Até porque, se você está no mundo físico, né, produtos hardware e tudo mais, você tem uma dificuldade logística, né, logística global, tudo isso que gera
um desafio muito grande. Agora, o Uber, que está no mesmo setor, que é o setor de mobilidade, te levar do ponto A para o ponto B, ele publica para filtrar. Então, qualquer um vai lá e coloca qualquer modelo de carro lá dentro, qualquer motorista vai lá e fala assim, eu quero participar do movimento Uber, né? E são as pessoas que filtram se aquele motorista é bom ou não. E se aquele carro deveria estar dentro do Uber ou não. Então, essa é a mudança de mindset aí. Filtrar para publicar, publicar para filtrar. Isso é muito legal. A gente falou isso, inclusive, em alguns outros episódios, né? Da uberização, do fim das camadas de gerenciamento por conta das próprias pessoas que vão filtrando todo esse processo, né? Muito legal. E aí eu estou pensando aqui, trazendo até para o nível da gestão, das organizações, o quanto isso tudo começa de fato a fazer sentido, até do ponto de vista das organizações mais modernas e entendendo por que as organizações exponenciais têm essa forma de construção e legal essa diferença na interação, né? Organizações que são, e aí pegando o exemplo das exponenciais, são mais multidão, elas apenas têm as pessoas para absorver delas competências próprias para um trabalho que elas precisam desenvolver, mas uma coisa distanciada das pessoas, inclusive talvez distanciada do mercado. Então, a multidão, uma coisa indistinta, né? Pouco segmentada, pouco nichada, pouco atenta à realidade própria do seu cliente e dos outros stakeholders. Quando você fala de comunidade, a gente está falando em coisas muito mais onde fazer parte aliás, onde trabalhar naquela organização significa fazer parte. Aqui eu trabalho, aqui eu faço parte dessa essência e eu começo a intervir. Isso é muito legal a gente começar a perceber, inclusive, como é que isso vai fazendo parte, inclusive, pasmem, de organizações multinacionais, né? Eu vejo muitas organizações multinacionais com uma liberdade muito forte para as gestões locais, a ponto de alterar uma série de processos, controles, realidades, que é exatamente pensar que comunidade é essa, que pessoas eu tenho aqui, de que forma essas pessoas e aquelas que estão também interagindo, pensando clientes e stakeholders, podem impactar nesse funcionamento. E é muito interessante como é que isso traz esse processo. E aqui que eu queria trazer para a gente conversar, por que isso aqui não exponencia, né? Por que a gestão multidão, ela trava, ela até vai longe, né? Mas ela ainda no modelo linear. Por que comunidade, queria explorar junto com você, assim, para a gente entender um pouco essa realidade. Por que comunidade gera tanto exponencialização? Por que você falou e deu exemplos incríveis, né? Do Netflix e de tantas outras que puderam alcançar números incríveis. Vamos conversar sobre isso? Vamos. O primeiro ponto, Marcelo, que eu acho que é relevante a gente pensar é o uso do digital, né? Porque não há exponencialização, isso é um princípio lá na organização exponencial, se você não tem digital envolvido. Então, né, quantos movimentos de comunidade eles acontecem? Minha comunidade aqui no meu bairro e tal, né? Então, essa conexão do digital que eu acho super relevante. Eu estou trabalhando com um projeto agora de consultoria com uma empresa que trabalha na área de cartas colecionáveis, né? Aquelas figurinhas de atleta, de esporte e tal. Aí tem do Pokémon, tem de videogame e tal, né? E o que acontece, cara? Esse é um mercado que hoje movimenta 100 bilhões de dólares por ano no planeta. Surreal, né? Eu não consigo nem imaginar, né? Eu nem pensava nisso antes de eu entrar nesse projeto, né? E o que é interessante? Por que esse mercado movimenta isso tudo hoje? Sempre existiu gente apaixonada por isso no mundo inteiro, principalmente lá nos Estados Unidos, tem aquelas figurinhas de beisebol que a gente vê nos filmes e tal, né? Sempre existiu. Mas antes da internet, cada um fazia parte da sua comunidade. E aí, de vez em quando, tinha um evento em São Paulo dos entusiastas, né? E aí, lá nos anos 80, 90, era assim que a galera meio que se reunia, se encontrava. Aí um mandava carta para o outro, um mandava figurinha para o outro, trocava telefone, aí ligava, consegui tal figurinha e tal. Então, assim, a sua rede de relacionamento dentro dessa comunidade, ela era limitada
muitas vezes ao seu bairro, à sua cidade, ou a possibilidade de você ir para um grande evento como esse, né? Cara, quando você liga a internet no mundo, você conectou todo mundo que tem interesse nessa parada, entendeu? E aí a gente está falando de, aqui em Curitiba, sei lá, 500 pessoas, em São Paulo, 1.000 pessoas, em BH, 1.000 pessoas, em Nova York, 3.000 pessoas, em Paris, 2.000 pessoas. Só que conectadas, elas se tornam uma comunidade só de 100.000 pessoas, entendeu? E aí movimentam 100 bilhões de dólares por ano. Então, eu acho que o primeiro lance de você conseguir dar esse salto quântico é o digital. Né? O segundo lance é essa conexão profunda que a comunidade tem com o propósito, entendeu? Então, cara, quem coleciona figurinha, o cara é fissurado nessa parada de figurinha, entendeu? É o cara que coleciona itens do Star Wars. É o cara que é apaixonado por viver experiências incríveis. Aí o cara é host do Airbnb, só viaja no Airbnb e assim por diante, entendeu? É o cara que ama viver a vida conectada no seu celular, então ele usa tudo que o Google produz, porque tudo aquilo que o Google produz ajuda ele a ter uma vida melhor. Então, há um profundo relacionamento para o sucesso de uma empresa com a comunidade, é a comunidade estar vinculada ao propósito transformador massivo da empresa. Por isso que nos projetos que eu atuo com organizações exponenciais, eu sempre recomendo que a empresa comece pela comunidade. Porque você sai do seu propósito e ele tem que impactar alguém. Né? Esse alguém vai se tornar a sua comunidade. Né? Então, essa eu acho que é a parada que faz a verdadeira diferença. Assim, é você ter um propósito que leve as pessoas a se movimentarem em prol de alguma causa, alguma coisa assim. Entendeu? E aí alguém talvez esteja nos escutando e pensando, tá, mas para questões escaláveis, ótimo, digital e dessa forma funciona. Mas vamos pensar assim, né? Às vezes existem produtos e soluções que a princípio não são tão escaláveis a nível global, mas aí o ponto que você traz faz isso ter muito sentido para qualquer organização, que é o fato de, tá, pode não ser escalável dessa forma, mas de alguma forma esse propósito precisa se multiplicar. E aí o que eu vejo, e isso é muito interessante em organizações que começam a buscar essa exponencialidade, é entender o digital impactando esse cliente, mesmo que esse cliente esteja a 2, 3 passos do seu cliente primeiro. Porque a intenção maior é agora, tá, eu sou uma empresa que faz esse dispositivo, mas alguém compra para você usar. Mas do lado aqui na ponta, essa outra empresa começa a fazer um movimento muito interessante exatamente para isso, né? Através do digital, se fazer conhecida, fazer com que o propósito seja forte e dizer, olha, o causador desse benefício, para além desses intermediários, sou eu. E aí começa a criar essa comunidade para fazer enxergar quem não era enxergado lá na frente. E aí as coisas começam a aumentar e aí você começa a aumentar o poder de decisão do seu cliente lá na ponta. Porque esse é um ponto bacana, porque alguém pode falar assim, eu não escalo meu produto a bilhões, trilhões de vendas. Mas você pode escalar o seu propósito, fazendo com que as comunidades sejam mais próximas de você. Perfeito, Marcelo, perfeito. E aí, a gente percebe, né, Marcelo, que muito do que a gente já falou aqui tá tudo meio que interligado, né? Porque lá no capitalismo consciente, a gente fala do propósito e fala da integração dos stakeholders, né? Então, como é que você fomenta uma comunidade? Integrando os stakeholders em torno do seu propósito. Como é que você realmente consegue levar o seu propósito até as pessoas e garantir que haja uma comunidade em torno daquilo que você faz? Não tratando a sua solução como um produto transacional, e sim tratando como uma experiência relacional. Uma comunidade é um ambiente de relações, é um ambiente que tem uma cultura comum, é um ambiente que tem propósitos e valores comuns. E você só consegue gerar valor entre as pessoas, né? Que elas compartilhem valores se você viver em um relacionamento. Então não adianta você colocar o seu produto lá na prateleira e esperar que dali gere uma comunidade. Por que a Lego se salvou da falência? Porque ela estava desconectada da sua comunidade. O que ela fez? Primeira coisa, ela criou um concurso global na internet para as pessoas criarem os Legos que elas gostariam de criar.
Lagstorm, Então, não era? Era uma coisa parecida. é, Uhum, exatamente. Isso aí, cara, foi a virada de chave da Lego, uhum, uhum, entendeu? Porque a Lego tinha fãs no mundo inteiro, mas ela tratava o produto Lego como uma transação, né? Estou medindo a minha receita, não estou medindo o meu LTV, que a gente já falou aqui também, né? O meu uhum, uhum, o meu valor de tempo de vida do cliente. uhum, Então, na hora que ela vira essa chave, assim, opa, peraí, vamos deixar as pessoas co-criarem as peças que eles gostariam de ter, co-criarem os produtos que eles gostariam de ver, você passa a fomentar uma comunidade. Aí as pessoas que compartilham do valor do sistema de crenças daquela empresa passam a aparecer, passam a dar mais valor. uhum, Né? uhum. E aí a comunidade se forma e a Lego hoje é um exemplo tanto no mundo físico quanto no mundo digital de uma empresa que se transformou e está indo super bem. Uhum. Quando você fala que as coisas estão todas interligadas, é um sinal forte que a gente foi e vai sendo cada vez mais impactado, infectado pelas mudanças da forma de fazer negócio, né? E é muito importante a gente começar a dizer e falar sempre sobre isso, porque inclusive perpassa ao menor negócio, ao negócio mais complexo, todos esses conceitos que a gente fala. Então você que está nos escutando tem isso muito claro, né? Ah, eu sou um pequeno empresário, eu sou um médio empresário, eu sou um empreendedor. Ah, eu não estou trabalhando com essa coisa de inovação de startup, não sei o que. Não, independentemente disso, para você prosperar nesse negócio, ou no seu negócio, a gente precisa trazer muito desse elemento muito forte aqui, que é o quanto que a gente transforma, e essa é a grande sacada também, né? Produtos vão se transformando cada vez mais em serviços, né, Harold? O Harold gosta muito dessa transação, né, de serviços e mais do que serviços, experiências e como é que a gente pode transformar esse processo fortemente. A gente está aqui, enquanto a gente está falando, esperamos, né, terminando, meio que chegando no pós-pandemia, ou pelo menos um momento mais trágico aqui no Brasil. Quantas empresas aprenderam muito a fazer diferente a sua interação com seus clientes e prosperaram? Quantas empresas deixaram e acharam que simplesmente elas vendiam um produto X ou Y e por isso, e não só por isso, né, mas também por isso elas tiveram problemas muito sérios. Acho que a grande questão aqui é esse papel da interação. E aí volta um ponto para fechar pelo menos essa minha contribuição, o quanto, inclusive outro tema que me vem aqui enquanto a gente está conversando, aquela coisa de empresa de dono vai cada vez mais tendo problemas. E isso talvez impacte você que está nos escutando. Aquela empresa hermeticamente fechada, onde tudo acontece dentro daquele lugar, né? Daquela região circunscrita no espaço. E você não é poroso para novas experiências, para novas empresas, para novos parceiros. Isso é para mim, né? Para minha consultoria, o Harold também, a gente vê o quanto a gente não consegue ser um indivíduo separado do ambiente das comunidades, né? Então isso está muito envolvido a qualquer negócio. Isso é muito legal, o quanto que a gente precisa, não para exponencializar a esse nível, mas para minimamente garantir uma taxa legal de crescimento e de satisfação dos nossos clientes, né? Acho que essa é uma lição que a gente pode trazer para qualquer negócio, né, Harold? Exatamente, Marcelo. E você trouxe um negócio bem legal, porque a gente pode fazer uma escala assim dos dois extremos, né? Primeiro você tem a comunidade, por exemplo, das criptomoedas, né? Se a gente for pensar, o Bitcoin é a organização mais exponencial de todas. Só que a Uhum. gente nem sabe quem que criou essa parada, né? Porque o Satoshi ninguém nunca achou. E é o quê? É um projeto totalmente desenvolvido pela comunidade, entendeu? Uhum. Então, super aberto. E todos os modelos de criptomoeda ou de projetos ligados à blockchain que têm funcionado não são liderados por nenhuma grande empresa. Os projetos que funcionam são um grupo de pessoas que se juntou, teve uma ideia, abriu para a comunidade. Abriu para a comunidade comprar, abriu para a comunidade se relacionar em canais digitais, abriu para a comunidade desenvolver. Porque o Ethereum é desenvolvido assim, Bitcoin é desenvolvido assim, e assim por diante. Né? Esse é um extremo. E aí, quem tiver mais interesse, no futuro a gente pode falar aqui sobre DAO. Né? Tem até um convidado para trazer para falar sobre isso. DAO é Uhum. a organização autônoma descentralizada. Né? Uhum. Uhum. Agora, no outro extremo, a gente tem a Apple.
que é uma empresa super hierárquica, super secreta internamente, onde ninguém sabe exatamente o que está acontecendo, mas que tem um profundo respeito e um profundo cuidado com a sua comunidade. A comunidade do geek, a comunidade do desenvolvedor e, no passado, a comunidade do músico. Então, o que a Apple fez lá na época do iPod, né? Não só se conectou com a indústria fonográfica, mas se conectou com os artistas. E ela deu acesso aos artistas, até artistas pequenos, a colocarem o que quisessem dentro da loja do iTunes. Uhum. Então ela abriu a comunidade da produção de música. E a mesma coisa ela fez com a App Store. Ela abriu a comunidade dos desenvolvedores para que eles pudessem desenvolver para o iPhone. Né? Uhum. E foi essa grande virada de chave que fez com que o iPhone crescesse. Né? Porque no começo, pouca gente sabe, né? Mas nos primeiros 6 meses o iPhone não tinha app. Todos os aplicativos eram da própria Apple. E ninguém Uhum. podia desenvolver para o iPhone. Uhum. E a galera ficou na cabeça do Steve Jobs. Olha, o que deu certo no iPod foi o iTunes. Uhum. E qualquer um podendo botar sua música lá dentro. Então vamos fazer a Uhum. mesma coisa com o iPhone. Aí ele aceitou, e aí veio a App Store, e aí veio esse crescimento. Tanto que até hoje tem mais aplicativo para iPhone do que tem para Android. Uhum. Também eles cuidam dessa comunidade. Mas internamente é um modelo de empresa super rígido, restrito, hierárquico, secreto e assim por diante. Mas Uhum. profundamente conectado à sua comunidade. Uhum. E talvez essa é a forma que eles fazem para cuidar melhor da comunidade, essa forma de organização. E é legal que você falando do iPhone, quando foi lançado, né, as primeiras opiniões com relação a esse primeiro iPhone foram terríveis, né? Esses primeiros 6 meses, se você for lá recuperar os comentários que se fazia às pessoas especializadas, era puta ridículo, não faz sentido, não vai dar certo. E aí os caras entenderam e começaram a. E esse é o ponto que eu achei. É muito legal o que você está falando, que talvez o ponto da virada tenha sido exatamente essa atenção mais próxima dessas comunidades. Maravilha, Perfeito. ótimo. Eu talvez estaria aqui para concluir esse nosso papo, que é muito legal, e obrigado, Harold, por trazer seu conhecimento da sua experiência como mentor, facilitador e coach das organizações exponenciais, que é uma coisa super bacana. Acho que vale muito a pena você que está escutando o Harold chamar ele para conversar para essas implementações nas organizações. E aqui, talvez, ligando um pouco os pontos e talvez fazendo um pouco um resumo disso tudo para mim, acho que é muito importante pensar o nível de colaboração e de participação, e não apenas dito, né, criado em termos de eventos, mas o quanto a participação, a intervenção de todas as pessoas numa organização realmente mudam a estratégia e mudam para onde a gente está indo. Porque como a gente tem o ESG washing, né, ou todos o washing da vida, a gente pode também criar uma community washing para dizer que nós somos uma organização exponencial, nós temos uma comunidade, temos fóruns de discussão, temos intervenção, mas lá no fim do dia a decisão é tomada por uma, duas, no máximo 3 pessoas. E eu tenho visto isso acontecer, né? Então, se você pensa numa organização exponencial, pense em fazer isso de verdade. Pense mudar suas estratégias, mudar a sua direção, olhando para esse ponto de vista. Lógico que a gente está pensando aqui não de decisões de curto prazo. Uma organização exponencial é uma coisa que se constrói para longo prazo e que você consiga realizar isso. E se não conseguir sozinho, tem muita ajuda de muitos consultores e muitas pessoas que são muito capazes de fazer isso. Valeu, Harold, pelo papo. Perfeito, Marcelo. Você fechou com chave de ouro. Pessoal, façam parte da nossa comunidade, curtindo, comentando aqui no podcast, porque é através dos seus comentários que a gente aprende quais são os conteúdos que vocês têm mais interesse, e a gente consegue melhorar o desenvolvimento desse programa. Né? Isso aí. E muito obrigado pela audiência. Até o próximo episódio. Valeu, galera. Até mais.